capítulo 4, versículo 18. Vou falar um pouquinho, a gente vai passar por alguns episódios sobre a vida de Pedro, o discípulo de Jesus, ao qual ele amava muito. E muitas vezes nós erramos, nós caímos e às vezes a gente acha que por conta disso nós devemos nos afastar de Deus. Mas pelo contrário, mesmo errando, Deus tem um propósito. E mesmo estando no erro, nós nunca devemos nos afastar de Deus. Amém. Então, Mateus 4, capítulo 4, versículo 18 fala assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Nessa primeira parte aqui, a gente vê que é quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, né, os 12 que iriam seguir com ele. E o primeiro a ser chamado é Pedro. E Pedro era pescador. E Deus, quando Ele nos chama, quando nós nos convertemos, na nossa primeira igreja, nosso primeiro ministério, Jesus, ele já vem e já traz uma palavra de renovo, uma palavra de vida, e ele já fala, né, com o passar do tempo, aquilo que ele quer de nós. Aos poucos, na nossa entrega diária, a gente vai descobrindo o nosso chamado para aquilo que ele, o nosso propósito, na verdade, né? O que o Senhor quer de nós. Então, assim que ele nos chama, aconteceu isso comigo e creio que com a maioria dos que estão aqui hoje foi assim. Quando nós reconhecemos que Jesus era o Senhor e Salvador de nossas vidas, nós já começamos a entender qual era o propósito dele nas nossas vidas. Agora a gente vai continuar em Mateus, capítulo 26, versículo 40. Mateus 26, 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes será que Jesus precisou de nós e nós estávamos dormindo? Quantas vezes Jesus precisou da gente, Ele nos chamou e nós nos dispusemos a estar junto com Ele, a subir ao monte, a orar, a cuidar de alguém, e quando Ele voltou para pedir alguma coisa ou para falar alguma coisa, ele nos encontrou dormindo. Pedro era discípulo. Nós hoje somos discípulos. Quantas vezes será que Jesus volta, que Jesus vem pedir alguma coisa e nós estamos dormindo? Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque nós deixamos o cansaço nos abater, nós deixamos o sono falar mais alto? E logo em seguida ele fala, que é uma frase que, né, a gente muito usa, muito ouve, não basta só orar, tem que vigiar. Então a gente tem que vigiar para quê? Para que o cansaço do quê? Não sei, você sabe na sua vida aquilo que te cansa. Cada um de nós sabemos aquilo que faz nos cair, aonde o cansaço vai nos abater e fazer o quê? Nos levar até o sono. Porque toda vez, né, que a gente às vezes chega em casa muito cansado, o que a gente quer fazer? A primeira coisa é tomar um banho para se refrescar e dormir. É a primeira coisa. Então a gente tem que tomar cuidado para que essas pequenas coisas nas nossas vidas que nos deixam cansado, que a gente possa ir tirando aos poucos, para que a gente não venha cair ao sono. E quando Jesus precisar, mesmo sendo discípulos, nós não venhamos ouvi-lo. Um pouquinho para frente, no versículo 74, em Mateus 26 mesmo, versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Muitas pessoas, ao ver esse versículo, podem se perguntar: mas como que um discípulo de Jesus, ao qual Jesus amava tanto, e ao qual fala também, em certa passagem, que ama muito a Jesus, pode ter negado a Jesus? Porque ele tinha medo. Aqui,
Eu não sei o que se passava na cabeça de Pedro, mas às vezes ele poderia estar negando. Por quê? Porque ele tinha medo de ser preso, tinha medo de ser, talvez, chicoteado, de ser maltratado, assim como Jesus estava sendo. Ele estava errado? Ele não estava errado por completo. Mas às vezes o medo faz isso. O medo faz com que a gente fuja das coisas de Deus. O medo muitas vezes faz com que a gente negue a Jesus. Quantas vezes será que um amigo seu, que você foi muitas vezes na balada, que você saiu, que ele frequentou a sua casa, ele não chegou e você com vergonha, às vezes você estava até com a Bíblia na mão na sua casa lendo, estava esperando um amigo, ele chegou, você guardou tudo rapidinho e escondeu a Bíblia, e escondeu o site da cidade de refúgio que você estava assistindo a uma pregação. Por quê? Por vergonha, às vezes. Então, isso acontece, sim, mas só que nós devemos evitar com que isso aconteça nas nossas vidas. E para finalizar, e para encerrar, lá em Atos, capítulo 4, versículo 7. Atos, capítulo 4, versículo 7. Aleluia, glória a Deus. E pondo-os perante eles, os erguiram. Com o seu poder, com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, seu nome é que está curado perante vós. Desce para o versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Então aqui, o que a gente percebe? Mesmo diante de várias situações onde Pedro, mesmo após ter dormido, mesmo após ter negado Jesus, ele fez o que? Ele nunca se afastou. Quando Jesus estava subindo ao Calvário, de longe Pedro sempre esteve com Jesus, olhando tudo o que estava acontecendo. Então isso já aconteceu comigo. Muitas vezes eu errado, muitas vezes eu em pecado, eu falava: Deus, mas eu não sou digno nem de ir à tua casa. Mas eu ia mesmo assim. E essa é a mensagem principal que eu quero deixar no coração de vocês. Mesmo nós estando cansados, abatidos, por mais que tenhamos dormido durante várias vezes e nós não nos sentimos dignos de estar diante da presença de Deus, pelo contrário, nós devemos ir até a presença de Deus, nós devemos estar com Ele, nós devemos louvar, nós devemos adorar, nós devemos sim vir ao culto, porque quanto mais longe nós estivermos de Deus, mais o inimigo vai trazer armadilhas e vai trazer situações para que nós nos afastemos. Só que o nosso pensamento tem que ser o contrário disso, porque lá na frente nós seremos curados, nós seremos restaurados, nós seremos durante esse tempo provados para ser aprovados pelo Espírito de Deus. Amém? Então Pedro, mesmo passando por tudo isso, ele permaneceu na presença do Senhor. Ele foi, e mesmo passando por essas pequenas provações, por esses pequenos deslizes, ele não desanimou. E ele foi, e ele começou a fazer a obra que Jesus deixou para ele. Aquilo que Jesus disse para ele quando lá atrás ele foi chamado: Pedro, você será pescadores de homens. E aqui ele estava curando, ele estava restaurando, ele estava salvando muitas vidas. E no versículo 21, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então lá na frente, várias pessoas irão glorificar a Deus, porque nós seremos usados pelo Espírito de Deus. Você será usado pelo Espírito de Deus, e ninguém vai poder nos prender, porque eles verão
que não nós, mas Deus está em nós e através dele nós iremos fazer. Como Cidade de Refúgio, Campinas, nós iremos levar muitas almas para Jesus.